do ministério de Moisés. Falar de Moisés é falar de estratégia, de liderança, de um plano elaborado pelo próprio Deus. Os irmãos conhecem, sabem que Deus tomou a vida de Moisés para ser aquele que ia conduzir o povo até a promessa, até a terra prometida. Moisés, um servo do Senhor, que assim fez o seu ofício, mas como todo ministério tem o começo, o meio e o fim, Moisés foi tomado pelo Senhor, eleito às mansões celestiais, mas deixou a continuidade do seu ministério através de Josué. Josué assume a liderança através de pressão, através de cobrança. Por algumas vezes o Senhor falou para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Palavra de encorajamento, de incentivo, de força, porque toda transição, toda mudança de governo não é fácil. Vem as suas responsabilidades, vem as suas demandas, fazendo uma aplicação para os nossos dias atuais. Tudo aquilo que é novo nos assusta, nos espanta, talvez nos traz medo, nos traz desconforto, mas eu quero alegrar o teu coração para te dizer: Deus não só está preparando aquilo que é novo, mas também está lhe capacitando para poder viver na essência aquilo que Ele está preparando. Pois bem, Josué executa tudo quanto Deus havia lhe ordenado, havia lhe falado, e o cumprimento da palavra se deu com mais conquistas. Deus deu inúmeras conquistas através de Josué. Mas a Bíblia diz que Josué morreu. A nação agora de Israel vai viver um período de declínio espiritual, porque enquanto tinha uma liderança, enquanto tinha alguém na frente para poder governar, legislar, direcionar o povo ora estava nos caminhos do Senhor, o povo estava crente. Mas na ausência de um líder, na ausência de alguém para poder governar, a Bíblia diz que o povo declinava, voltava novamente a adorar os deuses, trazia novamente o paganismo para dentro da casa, e isso Deus não se agradava. Eu fiz aqui um rascunho e eu dividi em 3 partes, 3 períodos. O primeiro período, do capítulo 1 ao capítulo 3, houve uma falha militar. O povo errou, as tribos erraram, porque Deus havia dado uma missão e disse: remova, retire todos os habitantes da terra. Eu não quero que não esteja ninguém misturado. Eu preciso que a terra esteja limpa. Toda a construção de Deus requer limpeza. Deus não vai construir em cima de sujeira. Vou começar a pregar. Deus não vai construir em cima de sujeira, em cima de escombros. Deus precisa que viemos limpar o terreno para que seja uma construção sólida, eficaz, produtiva. Eu estou sentindo a graça de Jesus. É necessário fazer uma limpeza para que as coisas possam fluir, possam crescer. É necessário tirar o que é velho para vir aquilo que é novo. Eu estou tendo uma visão de Deus aqui neste ambiente. Ele vai começar a limpar, Ele vai começar a tirar, Ele vai começar a remover. Para que, pregador? Para coisas novas chegar. Está chegando um tempo novo, um tempo de conquista, e nós não vamos cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Quando o Senhor disse: remova, retire, arranque todos os cananeus dessa terra, porque o que eu vou construir
é novo. O que eu vou dar para vocês é coisas novas e extraordinárias. Eu não vou permitir dividir com o inimigo. O inimigo vai ter que ficar de fora, porque a bênção é para vocês. A terra que eu jurei aos Elabai, ou Jorenai, a terra que eu jurei aos vossos pais, a terra que ia manar leite e que ia manar mel. O inimigo não vai fazer usufruto da promessa de Deus na tua vida. Então prepara para poder receber dele. Oh meu Deus do céu, prepara para poder receber do próprio Deus a promessa que ele te faz. Mas a Bíblia diz que as tribos não removeu o mal por completo. Sou lá do interior da Bahia, sou baiano, da cidade de Itabuna, extremo sul, recôncavo baiano. E lá tem um adágio popular que diz que é assim: não cria cobra, porque depois ela volta para poder te morder. Oh glória! Minha bispa, eu sinto a graça de Deus aqui nesse ambiente. Eu estou pregando para você: não cria cobra, porque ela é o instinto da cobra. Depois não venha culpar. A serpente, ela tem um instinto venenoso para poder morder e destilar o seu veneno. Então não cria cobra, porque ela volta depois para poder lhe morder. Então pregador, o que é que eu preciso fazer? Cobra é o seguinte: ou você pisa na cabeça dela e esmaga ela, ou corta a cabeça fora. Oh meu Deus do céu, o Senhor lhe deu autoridade, viu? Use a autoridade que Deus te deu. Levaio, renuncie de renai. Vou me jogar, Jesus, vou. Eu estou sentindo a presença dele no nosso meio. É noite que o Senhor vai te dar estratégia. É noite que o Senhor vai desarmar o inimigo. Para quê, pregador? Para você viver o algo novo, para você tomar posse das bênçãos, das promessas de Deus. Oh meu Deus do céu, se eu fosse você, eu já recebia dele. Meu Deus, meu Jesus, vambora. Então aconteceu que este mal não foi removido por completo. Sim, e quando este mal não foi removido por completo, aconteceu o quê? Indiferente dos outros ataques que vieram de fora, como os medianitas, o povo agora vai sofrer um ataque. E não foi de fora, foi de dentro. Observa que os inimigos que se levantaram para poder atacar o povo, que foi defendido por Débora, foi defendido por Baraque. O inimigo não veio de fora, o inimigo veio de dentro. Oh glórias a Deus. E a Bíblia diz que neste período foi 40 anos, uma geração. A Bíblia fala que o rei dos cananeus, Jabim, ele tinha um exército de cerca de 900 homens, que liderava 900 carros de ferro. E esse era um general por nome de Císera. Císera oprimia e fechava todas as regiões de Israel. Mas algo interessante aconteceu. Enquanto houve uma falha militar, uma decadência no meio da igreja, Deus tomou a vida de uma mulher por nome de Débora. E nas regiões entre Ramá e Betel, debaixo de uma tamareira, a mulher estava lá, de joelhos no chão, orando e pedindo o socorro para Deus. Vou repetir para você entender. Císera, com os 900 carros de ferro, o rei Jabim fechou todos os bloqueios da terra. Mas uma mulher que se levantou por mãe de Israel, se levantou para quê, pregador? Para poder orar, para poder clamar a Deus. Enquanto Císera fechava a terra, aquela mulher foi pro joelho e disse: eu quero ver ele fechar o céu. O céu. Eita! A oração
oração abre o céu, meu Deus. A oração abre o céu. Santa mulher de Deus, santo homem de Deus, continua orando, continua clamando. A oração é um veículo de comunicação com o céu. Quando você ora, você se comunica com Ele, com Ele, com Ele, com Ele. Oh meu Jesus Cristo, é noite de ligar com o céu, é noite de conversar com Ele, é noite de nós entrarmos em comunhão com Jesus. Vai ter livramento, viu? Vai ter livramento. A profecia veio e disse assim: ô Baraque, eu não já te mandei, menino? Pode ir, separa os de Zebulon e separa os de Naphtali, porque hoje a cabeça de Císera vai rolar. Ele vai de Coa de Kewa, ele vai de Kewa de Cabarreda, ele quer no que andou Rená. Vai ter uma reviravolta tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que você vai ver aos olhos nus o que Deus vai fazer. Pois bem, a Bíblia diz que Císera caiu, Jabim caiu e Deus deu livramento. O povo agora teve paz. 80 anos que o povo agora está reaspirando, está novamente plantando e colhendo. Porque era assim: o povo plantava, mas não tinha usufruto da colheita. Vinha outros, bloqueava, tomava. A Bíblia diz que Débora morreu, Baraque morreu, e o povo tornou novamente a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Observa que a decadência veio e a derrota também. As tribos assumiram um compromisso com Deus, só que esse compromisso que eles assumiram com Deus não foram cumpridos. Eles deixaram pelo meio do caminho. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Havia muita mistura aqui. Havia muito, como eu posso dizer no adágio popular, para uma linguagem contemporânea. Havia muita amizade. Havia muita camaradagem. Esses dias eu pregando na igreja, eu acho que eu arrumei até alguns inimigos. Mais um para a fila. Eu disse, a questão toda é que os profetas ficou muito camaradinha. Os profetas ficou muito amiguinho. Essa que é a questão. O meu maior medo é esse: é um dia subir no altar e não poder ter a liberdade de falar. A minha maior preocupação é subir no altar e saber se o Espírito Santo está subindo comigo. Eu preciso entender que missão dada é missão cumprida. Eu preciso entender que a palavra de Deus é prego batido e ponta virada. Perco o amigo, perco a amizade, perco a agenda, não convida de novo. Às vezes nem oferta recebe. Mas a profecia, a profecia não aparta da boca do profeta. É mais ou menos assim. Ô Timóteo, olha o que Paulo falou com Timóteo. Segunda carta de Paulo ao Timóteo. Olha o que Paulo disse para Timóteo: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Era mais ou menos Paulo dizendo ao Timóteo: a partir de hoje tu está separado, tu tem patente, tu tem divisa. Você agora é um homem que está militando, lutando, guerreando. Acabou a camaradagem, acabou as amizades. A partir de hoje agora tu só vai se envolver com as coisas do céu, do reino. Do reino. Cadê você que veio? Cadê você que veio adorar o nome dele? Observa que houve a desobediência e houve a derrota. Segundo período, agora vem o período do resgate. Sim, período do resgate, do
do capítulo 3, do versículo 7, até o capítulo 16 e o versículo 31. Por muitas vezes você vai ver Deus levantando juízes para poder resgatar o povo. No primeiro período, Otoniel. No segundo, Eude e Sangar. No terceiro, Débora e Baraque. No quarto, Gideão, Tolar e Jair. No quinto, Jefté, Ibassã, Elon e Abidom. No sexto período foi Sansão. Repetidamente a nação de Israel pecava contra Deus, e isso permitiu sofrimento. Veio o sofrimento sobre a terra e sobre a vida de todas aquelas pessoas. Terceiro e último período, o fracasso moral de Israel. Do capítulo 17 ao versículo 21, a idolatria da tribo de Dan. Veio também as guerras e o conflito que houve entre Benjamim. Mas quando eu parei aqui no capítulo de número 6, no versículo de número 1, e eu começo a pregar, Gideão vai me dar algumas lições. E uma das é que quando ele estava trabalhando, este homem estava trabalhando. Em período de crise, não pare de trabalhar. Em período de dificuldade, continua trabalhando. Não cesse o vosso trabalho. Era mais ou menos assim: 7 anos o povo de Midian, os medianitas, estava invadindo e roubando. A período de cerca de 1 ano. A cada 1 ano o povo plantava, mas não tinha o direito de poder colher. Plantava, mas não tinha o direito de fazer usufruto da sua colheita. O povo de Midian vinha, roubava. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia ser mal aos olhos do Senhor. O Senhor deu na mão dos medianitas por 7 anos. Versículo 3. Sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, e ele subia contra ele. Versículo 6. Assim Israel empobreceu pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O período agora é um período de socorro. O período agora é um período de socorro. Observa aqui no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. Aqui agora no versículo 12, o anjo do Senhor. Todas as vezes que você vê a expressão anjo do Senhor na Bíblia, é uma teofania. Teo, Deus, fania, aparição. Era o próprio Deus se manifestando. Por quê? Porque o povo clamou a Deus. O povo pediu socorro ao Senhor. E todas as vezes que você pede socorro a Deus, Ele se manifesta, Ele socorre, Ele te ampara. Todas as vezes que você busca com sinceridade, você busca com dedicação, Deus, Ele vai lhe socorrer. Mas o interessante é que no versículo 13, Gideão, quando ouve o anjo do Senhor falar, varão valoroso, Deus é contigo. Isso soou como uma coisa irônica para o Gideão. Por quê? Gideão vai se fazer uma pergunta e vai dizer: como pode o Senhor ser comigo ou ser com toda a Israel, se tudo isso que está acontecendo entre nós está nos ferindo, está nos machucando? Olha a minha situação. Estou malhando trigo no lagar. O lugar de malhar trigo não é no lagar. Lugar de malhar trigo é em terra plana, terra seca. Porque o bater do malhar do trigo, levantando para poder tirar as palhas, requer um vento que sopra as palhas e permaneça só o fruto. Precisa de um espaço amplo, precisa de luz do sol. Mas agora ele está dentro de uma caverna subterrânea, ou numa parte inferior, dentro de um grande pote, de um grande tacho de madeira. Talvez a ideia aqui seja almofariz. Almofariz significa grande pedra. Significa grande pedra. Então ele estava dentro das grandes pedras, malhando o trigo, porque o inimigo não podia ver o trabalhar das suas mãos.
Aí o anjo aparece a Gideão e disse assim: ô Gideão, é o seguinte, eu estou contigo, diz o Senhor dos exércitos está contigo. Houve agora uma recusa dele entender que Deus estava com ele, porque este homem vai abrir a boca e vai dizer assim: mas Gideão lhe respondeu: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? Por que tudo isso sobreveio? Por que tudo isso sobreveio? E que feita todas essas coisas por suas maravilhas que contaram os nossos pais. Aqui há um diálogo, há uma conversa acerca do que estava acontecendo na situação. A incredulidade de Gideão, observa o texto, a incredulidade de Gideão, no versículo 14 vai dizer: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa sua força. É mais ou menos assim. Quando o Senhor se apresentou para Gideão, disse assim: Gideão, eu sou contigo. Aí Gideão vem com aquela lamúria, vem com aquela oração de choro, e dizendo: como pode tudo isso acontecendo e o Senhor ainda vem dizer que é comigo? Incredulidade. O Senhor, percebendo a incredulidade de Gideão, disse mais ou menos assim: já que você não crê, você pode ir com sua própria força. Oh, glórias a Deus. Porque você crendo ou não crendo, eu sou Deus. Já que você não quer o benefício, já que você não quer o socorro, pode ir, fica à vontade. Vamos ver se a sua força vai combater os medianitas. Quando ele ouve isso do Senhor, ele volta atrás. O versículo de número 16 agora é um voltar atrás. Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo e tu farás. Houve um retorno dele. Ele disse: rapaz, eu sou o menor da casa, a minha família é tão pobre, a minha família, eu sou o pequeno da minha casa, então eu não tenho condições de ir sozinho. Eu preciso que o Senhor vá comigo. Esta noite é a noite que eu preciso que você entenda: toda essa situação foi projeto de Deus. Toda essa situação foi um plano de Deus. Talvez você está se perguntando: como que Deus está nesse negócio? Só chorei, só tive dores, madrugada sem dormir. Olha o quanto que eu passei até chegar o dia de hoje. Aí o Senhor vosso Deus manda te dizer nessa noite: eu estava preparando o seu caráter, eu estava solidificando a sua fé, eu estava lhe deixando mais forte. Foi para isso que eu permiti. Hoje você entrou aqui mais crente do que ontem. Hoje você está aqui que posse da vitória que talvez você não alcançou no dia de ontem, mas hoje é a noite que o Senhor meu Deus manda eu te dizer: vai, levanta a tua cabeça, porque o que não te matou te fortaleceu, te deixou mais forte, mais forte. Levanta a tua cabeça e segue, pelo amor de Deus. Não desista agora, não desista. Ei, Namarawa, Remikawa da Sibiayo, Eribayo Johewa de Kewa, Meu Deus, é noite de